E seu nome? Gente, bom dia mais uma vez. Meu nome é Maria da Penha, eu moro aqui na vila e faço parte da comissão de acolhida aqui do santuário. Vou contar para vocês um pouco da história dessa menina que hoje é levada à honra dos altares, né? Benigna Cardoso, ela nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28. Era a quarta filha de um casal de camponeses pobres, eles não tinham casa própria, eram moradores. Depois de Benigna, a mãe ficou viúva, porque o pai dela morreu, pouco tempo depois que ela nasceu, e a mãe também veio a falecer muito próximo da morte do pai. Então ficaram os 4 filhos órfãos, pai e mãe, sendo Benigna caçula. Teve a adoção. Só que a adoção não foi feita por um casal marido e mulher. A adoção foi feita por 2 senhoras, que eram irmãs, sendo que uma era praticamente cega e a outra tinha asma. Por conta disso, Benigna foi uma criança que auxiliou muito nos afazeres domésticos. Naquela época, a gente não tinha água canalizada. Nosso abastecimento era feito com pote, onde se buscava água em cacimbo e riacho. Também não tínhamos um prédio escolar, mas na vila tinha uma casa grande, e na sala da casa grande foi montada uma sala de aula multissérie. Benigna fazia parte da turma, e da turma fazia parte de uma baixa chamada Raul. Dia 24 de outubro de 41, ela estava com 13 anos e 9 dias. Ela pegou o potinho dela para fazer o abastecimento da água da casa. Era mais ou menos 4 horas. Na volta, quem está esperando por ela? Raul. Raul. Se aproxima, tira o pote da cabeça dela e começa a assediá-la. Como ela não aceitou as investidas, ele começou cortando os dedos da mão. Ele fez uma perfuração na altura dos rins. Ele fez uma na fronte e praticamente o degolou. Benigna teve morte imediata. Raul chegou em casa, ensanguentado, lavou o facão, que era o facão de cozinha, e quando questionado pela família, ele disse que tinha matado um T1, que é um lagarto grande que tem por aqui. Embora tenha havido uma comoção muito grande com a morte dessa menina, O rapaz que matou ela era parente dela? Não, era só colega de sala de aula. Ô, meu pai. Embora tenha havido uma comoção muito grande com a morte dessa menina, a princípio ninguém associou a Raul. Raul foi descoberto depois por uma brincadeira. Na vila tinha um sapateiro, e na casa de quem trabalha em casa é comum aglomerar pessoas, né? Então Raul chegou e sentou na janela da casa do sapateiro. E o sapateiro olhou para ele e fez nada mais nada menos que a brincadeira. Disse: Raul, disse que a polícia veio pegar, foi que matou Benigna. A reação dele foi tão extravagante que ele passou a ser o principal suspeito. Quando ele foi detido, ele confessou que tinha sido um matante. Mas Raul também não era maior de idade. Raul não tinha 18 anos ainda. E no Brasil, quem é menor de idade não vai preso, né? Ele cumpriu uma pena numa casa para menores infratores na cidade de Maracanaú. Terminada a pena, ele foi embora para São Paulo e lá ele constituiu família. Mas o que eu quero dizer é que o acontecido foi em 41 e com o acontecido, os 3 irmãos mais velhos de Benigna foram embora, porque a mãe biológica e o pai biológico ela já não tinha. E foi embora também toda a família de Raul. Mas a fama de santidade não demorou a vir. No final de 42 para o começo de 43, começou a vir pessoas de outras localidades para essa, para conseguir graças, para pagar promessas, conseguindo graça com a intercessão dessa menina. No ano de 44, aqui na frente já tinha um cruzeiro. E nesse cruzeiro era muito comum a gente encontrar formato de mama, de cabeça, de braço, de perna. Tinha sempre velas acesas, tranças de cabelo com fitas coloridas, ramalhete de flores. O pessoal deixava aqui. E aí a gente aqui da circunvizinhança chamava de Santa Benigna. Na nossa ignorância, a gente nunca se preocupou se tinha que ter o aval da igreja. Mas um rapaz de Santana, que o nome é Raimundo Sandro Cidrão, professor, escritor, historiador, ele pegou um grupo de alunos e começou a fazer uma pesquisa, porque ele queria saber quem tinha sido os primeiros habitantes de Santana, quem tinha sido a primeira parteira, a primeira professora, como tinha surgido a primeira rua. E quando ele chegou nessa comunidade, ele se encantou com a história de Benigna. E ele teve a oportunidade de conversar com os contemporâneos. Então ele foi muito feliz porque ele escreveu um livro. O título do livro é Ainda Resgatando, e nesse livro ele colocou um capítulo com a história de Benigna. Esse livro chama a atenção de um potiguar, um rapaz do Rio Grande do Norte, que o nome dele é Ari Gomes de Nascimento. E é justamente Ari que, no estado de leucemia, pede a intercessão de Benigna e se compromete a vir aqui para criar uma comissão e celebrar a missa com a Benigna. Ari vem, convoca a gente cria essa comissão e no dia 24 de outubro de 2004 a gente celebrou a primeira missa. É tão recente que eu digo que foi antes de ontem, né? Conseguimos um
tão bom que a gente fez a segunda, a gente fez a terceira, a gente fez a quarta. Em 2010, a gente sensibiliza a diocese do Crato. Então, Dom Fernando Paulinho participa dessas missas pela primeira vez, dia 24 de outubro de 2010. Já nessa missa, Dom Fernando pede que a paróquia crie uma comissão para trabalhar o processo de beatificação. Quem era nosso vigário da época? Padre Adalmirando de Vasconcelos. Aí vem Padre Paulo Lemos para ser vigário, e Padre Paulo Lemos vem com uma experiência muito grande de Romaria, porque ele vem da Basílica Nossa Senhora das Dores no Juazeiro. Padre Paulo chega, cria essa comissão, e a gente começa a fazer levantamento da documentação, né? A gente precisava de Benigna, do registro de nascimento, precisava do batistério, precisava da certidão de óbito. Quando é localizado o batistério, vem a grande surpresa. Nós temos uma cópia aqui do batistério. Bem no cantinho tem um manuscrito que o padre da época, chamado Padre Cristiano Coelho, da época da morte dela, escreveu no batistério de Benigna. A gente diz que foi o Padre Cristiano que primeiro beatificou Benigna, porque ele escreveu assim no batistério dela. Olha a profundidade da frase. Morreu martirizada às 4 horas da tarde, no dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma converte à freguesia, sirva de proteção às crianças e às famílias, são os votos que faça a nossa santinha. Amém. Uma frase profundíssima. Ele foi muito feliz que ele não botou morreu assassinado, ele botou morreu martirizado. Para a Igreja Católica o martírio ficou para santos, né? Então, paralelo à vida de Dom Fernando, veio outro ponto de luz, esse eu considero o primeiro, chamado Monsenhor Vitalino Mattioli. Um monsenhor que veio aqui de Roma, que veio aqui para o Ceará, mas não para a diocese do Crato. Veio para a diocese de Quixadá. E estava retornando de volta para a Itália, quando Dom Fernando o convidou para vir conhecer a diocese dele do Crato. O monsenhor vem, e quando chega, Dom Fernando está muito encantado com essa história de Benigna. Ele disse, eu quero ir lá conhecer. Ele vem aqui, a gente conta a história que eu vou estar contando agora, e quando termina a história, que ele faz as perguntas que ele acha que deve fazer, ele diz, sinto o cheiro de santidade. E é o Monsenhor Vitalino Mattioli que conversa, que faz a entrevista com os contemporâneos, é ele que traduz para o latim e é o Monsenhor que leva a primeira súmula para a congregação da Casa dos Santos. Como ele trabalhou lá e é muito inteligente, com 17 livros publicados, o Monsenhor montou um processo tão bem montado que é a informação que a gente tem hoje. É que o processo de beatificação de Benigna serve de orientação para outros processos. Que bom. E aí, em 2013, a Diocese do Crato sai na frente de todas as dioceses do Ceará. É a primeira vez que uma Diocese do Ceará recebe um documento chamado New Obsta, que lá que significa nada impede, que a gente continue trabalhando no processo e já autoriza a igreja a chamar Benigna de serva de Deus. No dia 3 de outubro de 2019, olha, gente, é tudo em outubro. Dia 3 de outubro de 2019, a gente recebe a informação do nosso bispo diocesano, Dom Gilberto Pastana, que hoje é arcebispo de São Luís do Maranhão, a confirmação de que o Papa Francisco tinha assinado a beatificação de Benigna. E a solenidade estava marcada para o dia 21 de outubro de 2020. 21 não é uma data aleatória. 21 de outubro é aniversário de batismo de Benigna. Ela foi batizada no dia 21 de outubro de 2028. Ou melhor, de 1928. 1928. E aí, essa solenidade não acontece por conta da pandemia, né? A gente ficou 2020, 2021 sem poder celebrarmos. Mas segunda-feira passada, essa solenidade aconteceu e a única diferença, gente, que existe de beatificação para a canonização é só uma. A canonização faz o santo ser venerado no país de origem. Então, a partir de segunda-feira, 24 de outubro de 2022, hoje está com 8 dias, terça-feira, melhor dizer, não foi na segunda mesmo, Benigna passou a ser santa para nós brasileiros. Benigna pode ser venerada em todo e qualquer altar em igrejas do Brasil. Benigna pode ser padroeira de qualquer localidade do Brasil que queira criar uma capela com Benigna sendo padroeira. A canonização é que faz ela ser venerada no mundo inteiro. Mas antes da beatificação, a gente não podia trabalhar a canonização. Então, nós já temos como criar comissões para trabalhar esse processo de canonização. Mas, para nós brasileiros, Benigna já é santa. Amém. Só lembrando que Raul se arrependeu. Na década de 70, ele esteve aqui, ele chorou o arrependimento dele. Nesse cruzeiro que tinha aqui na frente, ele disse que o que aconteceu tinha sido uma loucura de adolescente. E terminou confessando que a vida dele devia a Benigna, porque nas aflições dele era a Benigna que ele recorria.
E a gente acredita nessa proteção de Benita com Raul, nesse arrependimento dele e na proteção dela para com ele, porque Benita só teve um irmão homem chamado Cirineu. E esse irmão entrou na polícia com firme propósito de vingar a morte. Naquela época, em 41, era muito comum, quando acontecia um crime de morte, haver a vingança, né? Então, Raul entrou na polícia só para ficar frente a frente com Raul. E ele ficou, mas ele não teve coragem de vingar a morte da irmã. Um colega de farda falou, você é muito mole, quem vai vingar sua irmã sou eu. E também não teve coragem. Raul morreu de morte natural no ano de 85, mais ou menos. Foi a proteção dela, com certeza, né? E a gente é assim, muito contente com essa presença aqui. A gente espera que vocês voltem outras vezes, porque Raul, Benita, ela não convida, ela faz a intimar as pessoas. Obrigado. Voltarem, né? Dificilmente quem vem uma vez deixa de vir. E nós vamos passar para vocês a relíquia, assim, com o coração estufado de emoção, porque é a primeira vez que a gente entrega a relíquia de um candidato a santo aqui do Ceará. Benita é a primeira beata do Ceará, é a porta do Brasil. No Juazeiro o pessoal veste preto pelo Padre Cícero. No Canindé veste marrom por São Francisco. E aqui o pessoal se veste vermelho com as bolinhas brancas, tem bastante. É verdade. Só lembrando, gente, que Benita ela não tinha fotografia. O retrato dela é falado. Então nós convivemos com 3 tipos de fotografia antes de chegar nessa. Entendeu? Certo. A primeira foi aquela lá, uma artista plástica de Juazeiro do Norte, chamada Cida Teixeira. Ela não foi muito aceita pelos contemporâneos, devido ao corte de cabelo ser muito moderno, no estilo europeu. Certo. E era camponesa. A gente teve a de Raimundo Santos Cidrão, que ficou um pouco mais envelhecido para a idade dela. Quando o Paulo chegou aqui, ele buscou vários artistas plásticos para chegar numa fotografia. E essa foi a que a gente conviveu durante 3 anos.